assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Sem saber, este homem recebeu um dom único, o dom de voltar ao passado e poder corrigir os erros que cometeu. Um dom que, aparentemente, o deixa preso em um ciclo infinito, repetindo sempre o mesmo dia. Ele quase entra em crise, tentando descobrir por que isso está acontecendo justamente com ele. Cada vez que ele morre, ele repete novamente o dia que viveu e recebe uma nova chance de fazer tudo diferente. Agora, ao lado de uma guerreira que é uma verdadeira lenda na luta contra uma raça alienígena, ele terá que descobrir o segredo do porquê o exército dos humanos não consegue vencer os alienígenas, pois todos os movimentos do seu exército são previstos antes mesmo de serem executados. Agora, o dom que foi dado a ele será a maior arma contra esses seres, que têm um único objetivo: dominar a Terra. Prever como essa história terminará é praticamente impossível. No futuro, a Terra enfrenta uma ameaça devastadora. Uma raça alienígena chamada Mimics invade o planeta, destruindo cidades e aniquilando exércitos. A humanidade está à beira da extinção, mas resiste com bravura. Entre os soldados e líderes está o Major William Cage, um oficial de relações públicas cuja missão nunca envolveu o campo de batalha. Cage é um homem carismático, acostumado a falar em conferências e motivar as tropas, mas que jamais segurou uma arma em combate. Tudo muda quando uma grande ofensiva chamada Operação Downfall é organizada para dar à humanidade uma última chance de derrotar os Mimics. Cage é convocado pelo General Brigham para participar da batalha na linha de frente. Confiante de que seu papel é apenas propagandístico, Cage tenta fugir da ordem, usando sua influência e habilidade em manipular palavras para evitar o confronto. No entanto, o general não aceita sua recusa. Cage é preso, acusado de deserção e enviado à base militar como um simples soldado raso. Desorientado e sem treinamento, Cage é jogado em um esquadrão chamado J-Squad, onde ninguém o respeita ou entende por que ele está ali. No dia seguinte, ele é enviado ao campo de batalha como parte da ofensiva principal. A missão, porém, é um desastre total. Os Mimics antecipam cada movimento das tropas humanas e os soldados são massacrados sem piedade. No caos da guerra, Cage, assustado e desesperado, acaba matando um alienígena raro, conhecido como um Alpha, mas é morto logo em seguida por sua explosão. No instante em que sua vida se extingue, algo surpreendente acontece. Cage acorda, como se o dia anterior nunca tivesse acontecido. Ele está novamente na base militar, exatamente no mesmo momento em que foi enviado para o esquadrão. Confuso e acreditando ser um pesadelo, ele vive o mesmo dia outra vez, exatamente como antes. Ele vai para a batalha, morre novamente. E desperta no mesmo lugar, no mesmo instante, como se nada tivesse mudado. Assim começa o pesadelo de Cage. Ele está preso em um ciclo temporal infinito, revivendo o mesmo dia, a mesma batalha e a mesma morte, sem entender como ou porquê. Preso em um ciclo temporal que reinicia sempre após sua morte, William Cage começa a perceber o que está acontecendo, embora ainda não compreenda o motivo. A cada reinício, ele revive exatamente os mesmos momentos. Acorda na base militar, encontra os soldados do J-Squad e é forçado a embarcar na missão suicida, que termina sempre com sua morte. No início, ele tenta escapar do destino, mas descobre que não há como fugir da batalha. Cada tentativa de escapar apenas o leva de volta ao ponto de partida. No campo de batalha, Cage percebe que nada muda. Os Mimics continuam massacrando os soldados, o caos reina ao seu redor e ele continua a morrer. Contudo, com cada morte, ele começa a notar padrões. Ele observa os movimentos dos alienígenas, as reações dos soldados e até as falhas do exército humano. Aos poucos, ele entende que sua repetição não é apenas um pesadelo, mas uma oportunidade. Inicialmente, Cage se desespera. Ele não tem treinamento militar, e seus companheiros de esquadrão o veem como um covarde inútil. No entanto, após várias mortes, ele decide tentar algo diferente: aprender. Ele passa a usar cada reinício como uma chance de aprimorar suas habilidades. No meio de tudo isso, ele observa Rita Vrataski,
a lendária guerreira conhecida como Anjo de Verdun. Rita é uma combatente brutalmente eficiente, que parece enfrentar os Mimics com uma coragem sobre-humana. Em uma das repetições, Cade tenta salvar Rita durante a batalha, mas como sempre, ele morre. No entanto, antes de sua morte, ela olha diretamente para ele e diz algo que o choca: "Encontre-me quando acordar." Esse momento muda tudo. Pela primeira vez, Cade sente que não está sozinho nessa loucura. Nos próximos loops, ele segue as pistas para encontrar Rita fora do campo de batalha. Após várias tentativas frustradas, ele finalmente consegue falar com ela e descobre algo ainda mais impressionante. Rita já viveu o mesmo ciclo que ele. Ela perdeu o poder do loop temporal, mas reconhece imediatamente o que está acontecendo com Cade. É nesse encontro que ele começa a entender a verdadeira natureza do que está enfrentando. O tempo não é apenas um erro. É uma arma que, se usada corretamente, pode ser a chave para derrotar os Mimics. Agora ciente de que não está sozinho, Cade começa a trabalhar junto com Rita Vrataski, a soldado lendária que já passou pelo mesmo ciclo temporal. Ela explica que seu poder de reiniciar o dia veio de um encontro com um alienígena raro, o Alpha, cuja morte transfere uma habilidade única, a de reiniciar o tempo sempre que o portador morre. Esse poder não é um acidente, é uma arma dos Mimics, controlada por uma entidade central chamada Omega, que manipula o tempo para antecipar e derrotar as forças humanas em qualquer cenário de batalha. Rita entende o potencial desse poder e decide treinar Cade para usá-lo como uma vantagem contra os alienígenas. O treinamento, no entanto, é brutal. Rita força Cade a repetir cada técnica, cada movimento, até que ele domine a arte do combate. Toda vez que Cade falha ou se machuca, ela o mata sem hesitação para reiniciar o dia, algo que ele, a princípio, acha aterrorizante, mas que logo aceita como parte de sua nova realidade. Conforme Cade melhora, eles começam a usar os loops temporais para traçar um plano mais elaborado. A missão é localizar e destruir o Omega, a entidade que controla os Mimics. Cada repetição traz novas informações: a localização das tropas inimigas, os pontos cegos nas defesas dos alienígenas e as rotas mais seguras para avançar. Contudo, mesmo com o poder do loop, o progresso é lento. Cada tentativa de encontrar o Omega termina em fracasso, e Cade precisa morrer repetidas vezes para refazer seus passos e tentar de novo. Durante suas jornadas, Cade e Rita desenvolvem uma parceria profunda. Embora ela não se lembre dos loops anteriores, Cade se lembra de tudo, incluindo as vezes em que ela se sacrifica por ele ou revela detalhes de sua vida. Ele começa a vê-la não apenas como uma guerreira imbatível, mas como alguém que carrega o peso de ter enfrentado essa mesma luta sozinha no passado. Eventualmente, eles descobrem que o Omega está escondido em um local estratégico e extremamente perigoso. No entanto, o tempo começa a se tornar um inimigo para Cade. Ele percebe que cada morte o aproxima de perder o poder do loop, assim como aconteceu com Rita. Eles sabem que tem apenas um número limitado de tentativas antes que tudo esteja perdido. A urgência aumenta e Cade percebe que, para vencer, ele precisará superar não apenas o inimigo, mas também seus próprios medos e limitações. Com cada loop temporal, Cade e Rita se aproximam cada vez mais de descobrir a localização exata do Omega. Utilizando as informações que Cade coleta em suas mortes, eles traçam um plano para localizar a entidade central, escondida em algum lugar nas profundezas do território inimigo. No entanto, o desafio é gigantesco. Os Mimics parecem estar sempre um passo à frente, antecipando cada movimento, e a força militar humana não tem recursos suficientes para apoiá-los. Durante um dos loops, Cade e Rita encontram o Dr. Carter, um cientista que acredita na existência do Omega e explica como ele funciona. Segundo Carter, o Omega é como o cérebro dos Mimics, e os Alphas são suas extensões. Quando Cade matou um Alpha e foi banhado no seu sangue, ele se conectou ao sistema biológico alienígena, ganhando a habilidade de reiniciar o tempo. Carter também menciona um dispositivo especial, o localizador, que pode rastrear o Omega, mas que está trancado sob vigilância pesada nas instalações militares. Cade e Rita fazem várias tentativas de roubar o localizador, enfrentando soldados, oficiais e até o próprio General Brigham. Depois de múltiplos fracassos,
Eles conseguem convencer o general a entregar o dispositivo, mas não sem uma dura batalha para escapar da base. Com o localizador em mãos, Cade o utiliza e descobre a suposta localização do Omega. Está escondido sob o Museu do Louvre, em Paris, um local protegido por uma legião de Mimics. Confiantes de que estão mais próximos do objetivo, Cade e Rita avançam em direção ao Louvre, enfrentando desafios brutais ao longo do caminho. No entanto, durante um confronto inesperado, Cade é gravemente ferido e levado para um hospital. Lá, ele recebe uma transfusão de sangue para salvar sua vida, mas isso o desconecta do poder do loop temporal. A partir desse momento, a realidade muda completamente. Agora, cada erro será definitivo e não haverá mais segundas chances. Sem saber, este homem recebeu um dom único, o dom de voltar ao passado e poder corrigir os erros que cometeu. Um dom que, aparentemente, o deixa preso em um ciclo infinito, repetindo sempre o mesmo dia. Ele quase entra em crise, tentando descobrir por que isso está acontecendo justamente com ele. Cada vez que ele morre, ele repete novamente o dia que viveu e recebe uma nova chance de fazer tudo diferente. Agora, ao lado de uma guerreira que é uma verdadeira lenda na luta contra uma raça alienígena, ele terá que descobrir o segredo do porquê o exército dos humanos não consegue vencer os alienígenas, pois todos os movimentos do seu exército são previstos antes mesmo de serem executados. Agora, o dom que foi dado a ele será a maior arma contra esses seres, que têm um único objetivo: dominar a Terra. Prever como essa história terminará é praticamente impossível. No futuro, a Terra enfrenta uma ameaça devastadora. Uma raça alienígena chamada Mimics invade o planeta, destruindo cidades e aniquilando exércitos. A humanidade está à beira da extinção, mas resiste com bravura. Entre os soldados e líderes está o Major William Cade, um oficial de relações públicas cuja missão nunca envolveu o campo de batalha. Cade é um homem carismático, acostumado a falar em conferências e motivar as tropas, mas que jamais segurou uma arma em combate. Tudo muda quando uma grande ofensiva chamada Operação Downfall é organizada para dar à humanidade uma última chance de derrotar os Mimics. Cade é convocado pelo general Brigham para participar da batalha na linha de frente. Confiante de que seu papel é apenas propagandístico, Cade tenta fugir da ordem, usando sua influência e habilidade em manipular palavras para evitar o confronto. No entanto, o general não aceita sua recusa. Cade é preso, acusado de deserção e enviado à base militar como um simples soldado raso. Desorientado e sem treinamento, Cade é jogado em um esquadrão chamado J-Squad, onde ninguém o respeita ou entende por que ele está ali. No dia seguinte, ele é enviado ao campo de batalha como parte da ofensiva principal. A missão, porém, é um desastre total. Os Mimics antecipam cada movimento das tropas humanas e os soldados são massacrados sem piedade. No caos da guerra, Cade, assustado e desesperado, acaba matando um alienígena raro, conhecido como um Alpha, mas é morto logo em seguida por sua explosão. No instante em que sua vida se extingue, algo surpreendente acontece. Cade acorda, como se o dia anterior nunca tivesse acontecido. Ele está novamente na base militar, exatamente no mesmo momento em que foi enviado para o esquadrão. Confuso e acreditando ser um pesadelo, ele vive o mesmo dia outra vez, exatamente como antes. Ele vai para a batalha, morre novamente. E desperta no mesmo lugar, no mesmo instante, como se nada tivesse mudado. Assim começa o pesadelo de Cade. Ele está preso em um ciclo temporal infinito, revivendo o mesmo dia, a mesma batalha e a mesma morte, sem entender como ou porquê. Preso em um ciclo temporal que reinicia sempre após sua morte, William Cade começa a perceber o que está acontecendo, embora ainda não compreenda o motivo. A cada reinício, ele revive exatamente os mesmos momentos. Acorda na base militar, encontra os soldados do J-Squad e é forçado a embarcar na missão suicida, que termina sempre com sua morte. No início, ele tenta escapar do destino, mas descobre que não há como fugir da batalha. Cada tentativa de escapar apenas o leva de volta ao ponto de partida. No campo de batalha, Cade percebe que nada muda. Os Mimics continuam massacrando os soldados, o caos reina ao seu redor e ele continua a morrer. Contudo, com cada morte, ele começa a notar padrões.
Ele observa os movimentos dos alienígenas, as reações dos soldados e até as falhas do exército humano. Aos poucos, ele entende que sua repetição não é apenas um pesadelo, mas uma oportunidade. Inicialmente, Cade se desespera. Ele não tem treinamento militar, e seus companheiros de esquadrão o veem como um covarde inútil. No entanto, após várias mortes, ele decide tentar algo diferente: aprender. Ele passa a usar cada reinício como uma chance de aprimorar suas habilidades. No meio de tudo isso, ele observa Rita Vrataski, a lendária guerreira conhecida como Anjo de Verdun. Rita é uma combatente brutalmente eficiente, que parece enfrentar os Mimics com uma coragem sobre-humana. Em uma das repetições, Cade tenta salvar Rita durante a batalha, mas como sempre, ele morre. No entanto, antes de sua morte, ela olha diretamente para ele e diz algo que o choca: "Encontre-me quando acordar." Esse momento muda tudo. Pela primeira vez, Cade sente que não está sozinho nessa loucura. Nos próximos loops, ele segue as pistas para encontrar Rita fora do campo de batalha. Após várias tentativas frustradas, ele finalmente consegue falar com ela e descobre algo ainda mais impressionante. Rita já viveu o mesmo ciclo que ele. Ela perdeu o poder do loop temporal, mas reconhece imediatamente o que está acontecendo com Cade. É nesse encontro que ele começa a entender a verdadeira natureza do que está enfrentando. O tempo não é apenas um erro. É uma arma que, se usada corretamente, pode ser a chave para derrotar os Mimics. Agora ciente de que não está sozinho, Cade começa a trabalhar junto com Rita Vrataski, a soldado lendária que já passou pelo mesmo ciclo temporal. Ela explica que seu poder de reiniciar o dia veio de um encontro com um alienígena raro, o Alpha, cuja morte transfere uma habilidade única, a de reiniciar o tempo sempre que o portador morre. Esse poder não é um acidente, é uma arma dos Mimics, controlada por uma entidade central chamada Omega, que manipula o tempo para antecipar e derrotar as forças humanas em qualquer cenário de batalha. Rita entende o potencial desse poder e decide treinar Cade para usá-lo como uma vantagem contra os alienígenas. O treinamento, no entanto, é brutal. Rita força Cade a repetir cada técnica, cada movimento, até que ele domine a arte do combate. Toda vez que Cade falha ou se machuca, ela o mata sem hesitação para reiniciar o dia, algo que ele, a princípio, acha aterrorizante, mas que logo aceita como parte de sua nova realidade. Conforme Cade melhora, eles começam a usar os loops temporais para traçar um plano mais elaborado. A missão é localizar e destruir o Omega, a entidade que controla os Mimics. Cada repetição traz novas informações: a localização das tropas inimigas, os pontos cegos nas defesas dos alienígenas e as rotas mais seguras para avançar. Contudo, mesmo com o poder do loop, o progresso é lento. Cada tentativa de encontrar o Omega termina em fracasso, e Cade precisa morrer repetidas vezes para refazer seus passos e tentar de novo. Durante suas jornadas, Cade e Rita desenvolvem uma parceria profunda. Embora ela não se lembre dos loops anteriores, Cade se lembra de tudo, incluindo as vezes em que ela se sacrifica por ele ou revela detalhes de sua vida. Ele começa a vê-la não apenas como uma guerreira imbatível, mas como alguém que carrega o peso de ter enfrentado essa mesma luta sozinha no passado. Eventualmente, eles descobrem que o Omega está escondido em um local estratégico e extremamente perigoso. No entanto, o tempo começa a se tornar um inimigo para Cade. Ele percebe que cada morte o aproxima de perder o poder do loop, assim como aconteceu com Rita. Eles sabem que tem apenas um número limitado de tentativas antes que tudo esteja perdido. A urgência aumenta e Cade percebe que, para vencer, ele precisará superar não apenas o inimigo, mas também seus próprios medos e limitações. Com cada loop temporal, Cade e Rita se aproximam cada vez mais de descobrir a localização exata do Omega. Utilizando as informações que Cade coleta em suas mortes, eles traçam um plano para localizar a entidade central, escondida em algum lugar nas profundezas do território inimigo. No entanto, o desafio é gigantesco. Os Mimics parecem estar sempre um passo à frente, antecipando cada movimento, e a força militar humana não tem recursos suficientes para apoiá-los. Durante um dos loops, Cade e Rita encontram o Dr. Carter, um cientista que acredita na existência do Omega e explica como ele funciona. Segundo Carter, o Omega é como o cérebro dos Mimics, e os Alphas são suas extensões.
Quando Cage matou um alfa e foi banhado no seu sangue, ele se conectou ao sistema biológico alienígena, ganhando a habilidade de reiniciar o tempo. Carter também menciona um dispositivo especial, o localizador, que pode rastrear o Omega, mas que está trancado sob vigilância pesada nas instalações militares. Cage e Rita fazem várias tentativas de roubar o localizador, enfrentando soldados, oficiais e até o próprio General Brigham. Depois de múltiplos fracassos, eles conseguem convencer o general a entregar o dispositivo, mas não sem uma dura batalha para escapar da base. Com o localizador em mãos, Cage o utiliza e descobre a suposta localização do Omega. Está escondido sob o Museu do Louvre, em Paris, um local protegido por uma legião de Mimics. Confiantes de que estão mais próximos do objetivo, Cage e Rita avançam em direção ao Louvre, enfrentando desafios brutais ao longo do caminho. No entanto, durante um confronto inesperado, Cage é gravemente ferido e levado para um hospital. Lá, ele recebe uma transfusão de sangue para salvar sua vida, mas isso o desconecta do poder do loop temporal. A partir desse momento, a realidade muda completamente. Agora, cada erro será definitivo e não haverá mais segundas chances. Sem saber, este homem recebeu um dom único, o dom de voltar ao passado e poder corrigir os erros que cometeu. Um dom que, aparentemente, o deixa preso em um ciclo infinito, repetindo sempre o mesmo dia. Ele quase entra em crise, tentando descobrir por que isso está acontecendo justamente com ele. Cada vez que ele morre, ele repete novamente o dia que viveu e recebe uma nova chance de fazer tudo diferente. Agora, ao lado de uma guerreira que é uma verdadeira lenda na luta contra uma raça alienígena, ele terá que descobrir o segredo do porquê o exército dos humanos não consegue vencer os alienígenas, pois todos os movimentos do seu exército são previstos antes mesmo de serem executados. Agora, o dom que foi dado a ele será a maior arma contra esses seres, que têm um único objetivo: dominar a Terra. Prever como essa história terminará é praticamente impossível. No futuro, a Terra enfrenta uma ameaça devastadora. Uma raça alienígena chamada Mimics invade o planeta, destruindo cidades e aniquilando exércitos. A humanidade está à beira da extinção, mas resiste com bravura. Entre os soldados e líderes está o Major William Cage, um oficial de relações públicas cuja missão nunca envolveu o campo de batalha. Cage é um homem carismático, acostumado a falar em conferências e motivar as tropas, mas que jamais segurou uma arma em combate. Tudo muda quando uma grande ofensiva chamada Operação Downfall é organizada para dar à humanidade uma última chance de derrotar os Mimics. Cage é convocado pelo General Brigham para participar da batalha na linha de frente. Confiante de que seu papel é apenas propagandístico, Cage tenta fugir da ordem, usando sua influência e habilidade em manipular palavras para evitar o confronto. No entanto, o general não aceita sua recusa. Cage é preso, acusado de deserção e enviado à base militar como um simples soldado raso. Desorientado e sem treinamento, Cage é jogado em um esquadrão chamado J-Squad, onde ninguém o respeita ou entende por que ele está ali. No dia seguinte, ele é enviado ao campo de batalha como parte da ofensiva principal. A missão, porém, é um desastre total. Os Mimics antecipam cada movimento das tropas humanas e os soldados são massacrados sem piedade. No caos da guerra, Cage, assustado e desesperado, acaba matando um alienígena raro, conhecido como um Alpha, mas é morto logo em seguida por sua explosão. No instante em que sua vida se extingue, algo surpreendente acontece. Cage acorda, como se o dia anterior nunca tivesse acontecido. Ele está novamente na base militar, exatamente no mesmo momento em que foi enviado para o esquadrão. Confuso e acreditando ser um pesadelo, ele vive o mesmo dia outra vez, exatamente como antes. Ele vai para a batalha, morre novamente. E desperta no mesmo lugar, no mesmo instante, como se nada tivesse mudado. Assim começa o pesadelo de Cage. Ele está preso em um ciclo temporal infinito, revivendo o mesmo dia, a mesma batalha e a mesma morte, sem entender como ou porquê. Preso em um ciclo temporal que reinicia sempre após sua morte, William Cage começa a perceber o que está acontecendo, embora ainda não compreenda o motivo. A cada reinício, ele revive exatamente os mesmos momentos.
Acorda na base militar, encontra os soldados do J Squad e é forçado a embarcar na missão suicida, que termina sempre com sua morte. No início, ele tenta escapar do destino, mas descobre que não há como fugir da batalha. Cada tentativa de escapar apenas o leva de volta ao ponto de partida. No campo de batalha, Cade percebe que nada muda. Os Mimics continuam massacrando os soldados, o caos reina ao seu redor e ele continua a morrer. Contudo, com cada morte, ele começa a notar padrões. Ele observa os movimentos dos alienígenas, as reações dos soldados e até as falhas do exército humano. Aos poucos, ele entende que sua repetição não é apenas um pesadelo, mas uma oportunidade. Inicialmente, Cade se desespera. Ele não tem treinamento militar e seus companheiros de esquadrão o veem como um covarde inútil. No entanto, após várias mortes, ele decide tentar algo diferente: aprender. Ele passa a usar cada reinício como uma chance de aprimorar suas habilidades. No meio de tudo isso, ele observa Rita Vrataski, a lendária guerreira conhecida como Anjo de Verdun. Rita é uma combatente brutalmente eficiente, que parece enfrentar os Mimics com uma coragem sobre-humana. Em uma das repetições, Cade tenta salvar Rita durante a batalha, mas como sempre, ele morre. No entanto, antes de sua morte, ela olha diretamente para ele e diz algo que o choca: "Encontre-me quando acordar." Esse momento muda tudo. Pela primeira vez, Cade sente que não está sozinho nessa loucura. Nos próximos loops, ele segue as pistas para encontrar Rita fora do campo de batalha. Após várias tentativas frustradas, ele finalmente consegue falar com ela e descobre algo ainda mais impressionante. Rita já viveu o mesmo ciclo que ele. Ela perdeu o poder do loop temporal, mas reconhece imediatamente o que está acontecendo com Cade. É nesse encontro que ele começa a entender a verdadeira natureza do que está enfrentando. O tempo não é apenas um erro. É uma arma que, se usada corretamente, pode ser a chave para derrotar os Mimics. Agora ciente de que não está sozinho, Cade começa a trabalhar junto com Rita Vrataski, a soldado lendária que já passou pelo mesmo ciclo temporal. Ela explica que seu poder de reiniciar o dia veio de um encontro com um alienígena raro, o Alpha, cuja morte transfere uma habilidade única, a de reiniciar o tempo sempre que o portador morre. Esse poder não é um acidente, é uma arma dos Mimics, controlada por uma entidade central chamada Omega, que manipula o tempo para antecipar e derrotar as forças humanas em qualquer cenário de batalha. Rita entende o potencial desse poder e decide treinar Cade para usá-lo como uma vantagem contra os alienígenas. O treinamento, no entanto, é brutal. Rita força Cade a repetir cada técnica, cada movimento, até que ele domine a arte do combate. Toda vez que Cade falha ou se machuca, ela o mata sem hesitação para reiniciar o dia, algo que ele, a princípio, acha aterrorizante, mas que logo aceita como parte de sua nova realidade. Conforme Cade melhora, eles começam a usar os loops temporais para traçar um plano mais elaborado. A missão é localizar e destruir o Omega, a entidade que controla os Mimics. Cada repetição traz novas informações: a localização das tropas inimigas, os pontos cegos nas defesas dos alienígenas e as rotas mais seguras para avançar. Contudo, mesmo com o poder do loop, o progresso é lento. Cada tentativa de encontrar o Omega termina em fracasso, e Cade precisa morrer repetidas vezes para refazer seus passos e tentar de novo. Durante suas jornadas, Cade e Rita desenvolvem uma parceria profunda. Embora ela não se lembre dos loops anteriores, Cade se lembra de tudo, incluindo as vezes em que ela se sacrifica por ele ou revela detalhes de sua vida. Ele começa a vê-la não apenas como uma guerreira imbatível, mas como alguém que carrega o peso de ter enfrentado essa mesma luta sozinha no passado. Eventualmente, eles descobrem que o Omega está escondido em um local estratégico e extremamente perigoso. No entanto, o tempo começa a se tornar um inimigo para Cade. Ele percebe que cada morte o aproxima de perder o poder do loop, assim como aconteceu com Rita. Eles sabem que tem apenas um número limitado de tentativas antes que tudo esteja perdido. A urgência aumenta e Cade percebe que, para vencer, ele precisará superar não apenas o inimigo, mas também seus próprios medos e limitações. Com cada loop temporal, Cade e Rita se aproximam cada vez mais de descobrir a localização exata do Omega. Utilizando as informações que Cade coleta em suas mortes,
eles traçam um plano para localizar a entidade central, escondida em algum lugar nas profundezas do território inimigo. No entanto, o desafio é gigantesco. Os Mimics parecem estar sempre um passo à frente, antecipando cada movimento, e a força militar humana não tem recursos suficientes para apoiá-los. Durante um dos loops, Cade e Rita encontram o Dr. Carter, um cientista que acredita na existência do Omega e explica como ele funciona. Segundo Carter, o Omega é como o cérebro dos Mimics, e os Alphas são suas extensões. Quando Cade matou um Alpha e foi banhado no seu sangue, ele se conectou ao sistema biológico alienígena, ganhando a habilidade de reiniciar o tempo. Carter também menciona um dispositivo especial, o localizador, que pode rastrear o Omega, mas que está trancado sob vigilância pesada nas instalações militares. Cade e Rita fazem várias tentativas de roubar o localizador, enfrentando soldados, oficiais e até o próprio General Brigham. Depois de múltiplos fracassos, eles conseguem convencer o general a entregar o dispositivo, mas não sem uma dura batalha para escapar da base. Com o localizador em mãos, Cade o utiliza e descobre a suposta localização do Omega. Está escondido sob o Museu do Louvre, em Paris, um local protegido por uma legião de Mimics. Confiantes de que estão mais próximos do objetivo, Cade e Rita avançam em direção ao Louvre, enfrentando desafios brutais ao longo do caminho. No entanto, durante um confronto inesperado, Cade é gravemente ferido e levado para um hospital. Lá, ele recebe uma transfusão de sangue para salvar sua vida, mas isso o desconecta do poder do loop temporal. A partir desse momento, a realidade muda completamente. Agora, cada erro será definitivo e não haverá mais segundas chances. Sem saber, este homem recebeu um dom único, o dom de voltar ao passado e poder corrigir os erros que cometeu. Um dom que, aparentemente, o deixa preso em um ciclo infinito, repetindo sempre o mesmo dia. Ele quase entra em crise, tentando descobrir por que isso está acontecendo justamente com ele. Cada vez que ele morre, ele repete novamente o dia que viveu e recebe uma nova chance de fazer tudo diferente. Agora, ao lado de uma guerreira que é uma verdadeira lenda na luta contra uma raça alienígena, ele terá que descobrir o segredo do porquê o exército dos humanos não consegue vencer os alienígenas, pois todos os movimentos do seu exército são previstos antes mesmo de serem executados. Agora, o dom que foi dado a ele será a maior arma contra esses seres, que têm um único objetivo: dominar a Terra. Prever como essa história terminará é praticamente impossível. No futuro, a Terra enfrenta uma ameaça devastadora. Uma raça alienígena chamada Mimics invade o planeta, destruindo cidades e aniquilando exércitos. A humanidade está à beira da extinção, mas resiste com bravura. Entre os soldados e líderes está o Major William Cade, um oficial de relações públicas cuja missão nunca envolveu o campo de batalha. Cade é um homem carismático, acostumado a falar em conferências e motivar as tropas, mas que jamais segurou uma arma em combate. Tudo muda quando uma grande ofensiva chamada Operação Downfall é organizada para dar à humanidade uma última chance de derrotar os Mimics. Cade é convocado pelo General Brigham para participar da batalha na linha de frente. Confiante de que seu papel é apenas propagandístico, Cade tenta fugir da ordem, usando sua influência e habilidade em manipular palavras para evitar o confronto. No entanto, o general não aceita sua recusa. Cade é preso, acusado de deserção e enviado à base militar como um simples soldado raso. Desorientado e sem treinamento, Cade é jogado em um esquadrão chamado J-Squad, onde ninguém o respeita ou entende por que ele está ali. No dia seguinte, ele é enviado ao campo de batalha como parte da ofensiva principal. A missão, porém, é um desastre total. Os Mimics antecipam cada movimento das tropas humanas e os soldados são massacrados sem piedade. No caos da guerra, Cade, assustado e desesperado, acaba matando um alienígena raro, conhecido como um Alpha, mas é morto logo em seguida por sua explosão. No instante em que sua vida se extingue, algo surpreendente acontece. Cade acorda, como se o dia anterior nunca tivesse acontecido. Ele está novamente na base militar, exatamente no mesmo momento em que foi enviado para o esquadrão. Confuso e acreditando ser um pesadelo, ele vive o mesmo dia outra vez, exatamente como antes.
Ele vai para a batalha, morre novamente. E desperta no mesmo lugar, no mesmo instante, como se nada tivesse mudado. Assim começa o pesadelo de Cade. Ele está preso em um ciclo temporal infinito, revivendo o mesmo dia, a mesma batalha e a mesma morte, sem entender como ou porquê. Preso em um ciclo temporal que reinicia sempre após sua morte, William Cade começa a perceber o que está acontecendo, embora ainda não compreenda o motivo. A cada reinício, ele revive exatamente os mesmos momentos. Acorda na base militar, encontra os soldados do J-Squad e é forçado a embarcar na missão suicida, que termina sempre com sua morte. No início, ele tenta escapar do destino, mas descobre que não há como fugir da batalha. Cada tentativa de escapar apenas o leva de volta ao ponto de partida. No campo de batalha, Cade percebe que nada muda. Os Mimics continuam massacrando os soldados, o caos reina ao seu redor e ele continua a morrer. Contudo, com cada morte, ele começa a notar padrões. Ele observa os movimentos dos alienígenas, as reações dos soldados e até as falhas do exército humano. Aos poucos, ele entende que sua repetição não é apenas um pesadelo, mas uma oportunidade. Inicialmente, Cade se desespera. Ele não tem treinamento militar, e seus companheiros de esquadrão o veem como um covarde inútil. No entanto, após várias mortes, ele decide tentar algo diferente. Aprender. Ele passa a usar cada reinício como uma chance de aprimorar suas habilidades. No meio de tudo isso, ele observa Rita Vrataski, a lendária guerreira conhecida como Anjo de Verdun. Rita é uma combatente brutalmente eficiente, que parece enfrentar os Mimics com uma coragem sobre-humana. Em uma das repetições, Cade tenta salvar Rita durante a batalha, mas como sempre, ele morre. No entanto, antes de sua morte, ela olha diretamente para ele e diz algo que o choca. Encontre-me quando acordar. Esse momento muda tudo. Pela primeira vez, Cade sente que não está sozinho nessa loucura. Nos próximos loops, ele segue as pistas para encontrar Rita fora do campo de batalha. Após várias tentativas frustradas, ele finalmente consegue falar com ela e descobre algo ainda mais impressionante. Rita já viveu o mesmo ciclo que ele. Ela perdeu o poder do loop temporal, mas reconhece imediatamente o que está acontecendo com Cade. É nesse encontro que ele começa a entender a verdadeira natureza do que está enfrentando. O tempo não é apenas um erro. É uma arma que, se usada corretamente, pode ser a chave para derrotar os Mimics. Agora ciente de que não está sozinho, Cade começa a trabalhar junto com Rita Vrataski, a soldado lendária que já passou pelo mesmo ciclo temporal. Ela explica que seu poder de reiniciar o dia veio de um encontro com um alienígena raro, o Alpha, cuja morte transfere uma habilidade única, a de reiniciar o tempo sempre que o portador morre. Esse poder não é um acidente, é uma arma dos Mimics, controlada por uma entidade central chamada Omega, que manipula o tempo para antecipar e derrotar as forças humanas em qualquer cenário de batalha. Rita entende o potencial desse poder e decide treinar Cade para usá-lo como uma vantagem contra os alienígenas. O treinamento, no entanto, é brutal. Rita força Cade a repetir cada técnica, cada movimento, até que ele domine a arte do combate. Toda vez que Cade falha ou se machuca, ela o mata sem hesitação para reiniciar o dia, algo que ele, a princípio, acha aterrorizante, mas que logo aceita como parte de sua nova realidade. Conforme Cade melhora, eles começam a usar os loops temporais para traçar um plano mais elaborado. A missão é localizar e destruir o Omega, a entidade que controla os Mimics. Cada repetição traz novas informações. A localização das tropas inimigas, os pontos cegos nas defesas dos alienígenas e as rotas mais seguras para avançar. Contudo, mesmo com o poder do loop, o progresso é lento. Cada tentativa de encontrar o Omega termina em fracasso, e Cade precisa morrer repetidas vezes para refazer seus passos e tentar de novo. Durante suas jornadas, Cade e Rita desenvolvem uma parceria profunda. Embora ela não se lembre dos loops anteriores, Cade se lembra de tudo, incluindo as vezes em que ela se sacrifica por ele ou revela detalhes de sua vida. Ele começa a vê-la não apenas como uma guerreira imbatível, mas como alguém que carrega o peso de ter enfrentado essa mesma luta sozinha no passado. Eventualmente, eles descobrem que o Omega está escondido em um local estratégico e extremamente perigoso. No entanto, o tempo começa a se tornar um inimigo para Cade.
Ele percebe que cada morte o aproxima de perder o poder do loop, assim como aconteceu com Rita. Eles sabem que tem apenas um número limitado de tentativas antes que tudo esteja perdido. A urgência aumenta e Cade percebe que para vencer, ele precisará superar não apenas o inimigo, mas também seus próprios medos e limitações. Com cada loop temporal, Cade e Rita se aproximam cada vez mais de descobrir a localização exata do Omega. Utilizando as informações que Cade coleta em suas mortes, eles traçam um plano para localizar a entidade central, escondida em algum lugar nas profundezas do território inimigo. No entanto, o desafio é gigantesco. Os Mimics parecem estar sempre um passo à frente, antecipando cada movimento, e a força militar humana não tem recursos suficientes para apoiá-los. Durante um dos loops, Cade e Rita encontram o Dr. Carter, um cientista que acredita na existência do Omega e explica como ele funciona. Segundo Carter, o Omega é como o cérebro dos Mimics, e os alfas são suas extensões. Quando Cade matou um alfa e foi banhado no seu sangue, ele se conectou ao sistema biológico alienígena, ganhando a habilidade de reiniciar o tempo. Carter também menciona um dispositivo especial, o localizador, que pode rastrear o Omega, mas que está trancado sob vigilância pesada nas instalações militares. Cade e Rita fazem várias tentativas de roubar o localizador, enfrentando soldados, oficiais e até o próprio General Brigham. Depois de múltiplos fracassos, eles conseguem convencer o general a entregar o dispositivo, mas não sem uma dura batalha para escapar da base. Com o localizador em mãos, Cade o utiliza e descobre a suposta localização do Omega. Está escondido sob o Museu do Louvre, em Paris, um local protegido por uma legião de Mimics. Confiantes de que estão mais próximos do objetivo, Cade e Rita avançam em direção ao Louvre, enfrentando desafios brutais ao longo do caminho. No entanto, durante um confronto inesperado, Cade é gravemente ferido e levado para um hospital. Lá, ele recebe uma transfusão de sangue para salvar sua vida, mas isso o desconecta do poder do loop temporal. A partir desse momento, a realidade muda completamente. Agora, cada erro será definitivo e não haverá mais segundas chances. Sem saber, este homem recebeu um dom único, o dom de voltar ao passado e poder corrigir os erros que cometeu. Um dom que, aparentemente, o deixa preso em um ciclo infinito, repetindo sempre o mesmo dia. Ele quase entra em crise, tentando descobrir por que isso está acontecendo justamente com ele. Cada vez que ele morre, ele repete novamente o dia que viveu e recebe uma nova chance de fazer tudo diferente. Agora, ao lado de uma guerreira que é uma verdadeira lenda na luta contra uma raça alienígena, ele terá que descobrir o segredo do porquê o exército dos humanos não consegue vencer os alienígenas, pois todos os movimentos do seu exército são previstos antes mesmo de serem executados. Agora, o dom que foi dado a ele será a maior arma contra esses seres, que têm um único objetivo: dominar a Terra. Prever como essa história terminará é praticamente impossível. No futuro, a Terra enfrenta uma ameaça devastadora. Uma raça alienígena chamada Mimics invade o planeta, destruindo cidades e aniquilando exércitos. A humanidade está à beira da extinção, mas resiste com bravura. Entre os soldados e líderes está o Major William Cade, um oficial de relações públicas cuja missão nunca envolveu o campo de batalha. Cade é um homem carismático, acostumado a falar em conferências e motivar as tropas, mas que jamais segurou uma arma em combate. Tudo muda quando uma grande ofensiva chamada Operação Downfall é organizada para dar à humanidade uma última chance de derrotar os Mimics. Cade é convocado pelo General Brigham para participar da batalha na linha de frente. Confiante de que seu papel é apenas propagandístico, Cade tenta fugir da ordem, usando sua influência e habilidade em manipular palavras para evitar o confronto. No entanto, o general não aceita sua recusa. Cade é preso, acusado de deserção e enviado à base militar como um simples soldado raso. Desorientado e sem treinamento, Cade é jogado em um esquadrão chamado J-Squad, onde ninguém o respeita ou entende por que ele está ali. No dia seguinte, ele é enviado ao campo de batalha como parte da ofensiva principal. A missão, porém, é um desastre total. Os Mimics antecipam cada movimento das tropas humanas e os soldados são massacrados sem piedade. No caos da guerra, Cade,
assustado e desesperado, acaba matando um alienígena raro, conhecido como um Alpha, mas é morto logo em seguida por sua explosão. No instante em que sua vida se extingue, algo surpreendente acontece. Cade acorda, como se o dia anterior nunca tivesse acontecido. Ele está novamente na base militar, exatamente no mesmo momento em que foi enviado para o esquadrão. Confuso e acreditando ser um pesadelo, ele vive o mesmo dia outra vez, exatamente como antes. Ele vai para a batalha, morre novamente. E desperta no mesmo lugar, no mesmo instante, como se nada tivesse mudado. Assim começa o pesadelo de Cade. Ele está preso em um ciclo temporal infinito, revivendo o mesmo dia, a mesma batalha e a mesma morte, sem entender como ou porquê. Preso em um ciclo temporal que reinicia sempre após sua morte, William Cade começa a perceber o que está acontecendo, embora ainda não compreenda o motivo. A cada reinício, ele revive exatamente os mesmos momentos. Acorda na base militar, encontra os soldados do J-Squad e é forçado a embarcar na missão suicida, que termina sempre com sua morte. No início, ele tenta escapar do destino, mas descobre que não há como fugir da batalha. Cada tentativa de escapar apenas o leva de volta ao ponto de partida. No campo de batalha, Cade percebe que nada muda. Os Mimics continuam massacrando os soldados, o caos reina ao seu redor e ele continua a morrer. Contudo, com cada morte, ele começa a notar padrões. Ele observa os movimentos dos alienígenas, as reações dos soldados e até as falhas do exército humano. Aos poucos, ele entende que sua repetição não é apenas um pesadelo, mas uma oportunidade. Inicialmente, Cade se desespera. Ele não tem treinamento militar, e seus companheiros de esquadrão o veem como um covarde inútil. No entanto, após várias mortes, ele decide tentar algo diferente. Aprender. Ele passa a usar cada reinício como uma chance de aprimorar suas habilidades. No meio de tudo isso, ele observa Rita Vrataski, a lendária guerreira conhecida como Anjo de Verdun. Rita é uma combatente brutalmente eficiente, que parece enfrentar os Mimics com uma coragem sobre-humana. Em uma das repetições, Cade tenta salvar Rita durante a batalha, mas como sempre, ele morre. No entanto, antes de sua morte, ela olha diretamente para ele e diz algo que o choca. Encontre-me quando acordar. Esse momento muda tudo. Pela primeira vez, Cade sente que não está sozinho nessa loucura. Nos próximos loops, ele segue as pistas para encontrar Rita fora do campo de batalha. Após várias tentativas frustradas, ele finalmente consegue falar com ela e descobre algo ainda mais impressionante. Rita já viveu o mesmo ciclo que ele. Ela perdeu o poder do loop temporal, mas reconhece imediatamente o que está acontecendo com Cade. É nesse encontro que ele começa a entender a verdadeira natureza do que está enfrentando. O tempo não é apenas um erro. É uma arma que, se usada corretamente, pode ser a chave para derrotar os Mimics. Agora ciente de que não está sozinho, Cade começa a trabalhar junto com Rita Vrataski, a soldado lendária que já passou pelo mesmo ciclo temporal. Ela explica que seu poder de reiniciar o dia veio de um encontro com um alienígena raro, o Alpha, cuja morte transfere uma habilidade única, a de reiniciar o tempo sempre que o portador morre. Esse poder não é um acidente, é uma arma dos Mimics, controlada por uma entidade central chamada Omega, que manipula o tempo para antecipar e derrotar as forças humanas em qualquer cenário de batalha. Rita entende o potencial desse poder e decide treinar Cade para usá-lo como uma vantagem contra os alienígenas. O treinamento, no entanto, é brutal. Rita força Cade a repetir cada técnica, cada movimento, até que ele domine a arte do combate. Toda vez que Cade falha ou se machuca, ela o mata sem hesitação para reiniciar o dia, algo que ele, a princípio, acha aterrorizante, mas que logo aceita como parte de sua nova realidade. Conforme Cade melhora, eles começam a usar os loops temporais para traçar um plano mais elaborado. A missão é localizar e destruir o Omega, a entidade que controla os Mimics. Cada repetição traz novas informações. A localização das tropas inimigas, os pontos cegos nas defesas dos alienígenas e as rotas mais seguras para avançar. Contudo, mesmo com o poder do loop, o progresso é lento. Cada tentativa de encontrar o Omega termina em fracasso, e Cade precisa morrer repetidas vezes para refazer seus passos e tentar de novo. Durante suas jornadas,
Cade e Rita desenvolvem uma parceria profunda. Embora ela não se lembre dos loops anteriores, Cade se lembra de tudo, incluindo as vezes em que ela se sacrifica por ele ou revela detalhes de sua vida. Ele começa a vê-la não apenas como uma guerreira imbatível, mas como alguém que carrega o peso de ter enfrentado essa mesma luta sozinha no passado. Eventualmente, eles descobrem que o Omega está escondido em um local estratégico e extremamente perigoso. No entanto, o tempo começa a se tornar um inimigo para Cade. Ele percebe que cada morte o aproxima de perder o poder do loop, assim como aconteceu com Rita. Eles sabem que tem apenas um número limitado de tentativas antes que tudo esteja perdido. A urgência aumenta e Cade percebe que, para vencer, ele precisará superar não apenas o inimigo, mas também seus próprios medos e limitações. Com cada loop temporal, Cade e Rita se aproximam cada vez mais de descobrir a localização exata do Omega. Utilizando as informações que Cade coleta em suas mortes, eles traçam um plano para localizar a entidade central, escondida em algum lugar nas profundezas do território inimigo. No entanto, o desafio é gigantesco. Os Mimics parecem estar sempre um passo à frente, antecipando cada movimento, e a força militar humana não tem recursos suficientes para apoiá-los. Durante um dos loops, Cade e Rita encontram o Dr. Carter, um cientista que acredita na existência do Omega e explica como ele funciona. Segundo Carter, o Omega é como o cérebro dos Mimics, e os Alphas são suas extensões. Quando Cade matou um Alpha e foi banhado no seu sangue, ele se conectou ao sistema biológico alienígena, ganhando a habilidade de reiniciar o tempo. Carter também menciona um dispositivo especial, o localizador, que pode rastrear o Omega, mas que está trancado sob vigilância pesada nas instalações militares. Cade e Rita fazem várias tentativas de roubar o localizador, enfrentando soldados, oficiais e até o próprio General Brigham. Depois de múltiplos fracassos, eles conseguem convencer o general a entregar o dispositivo, mas não sem uma dura batalha para escapar da base. Com o localizador em mãos, Cade o utiliza e descobre a suposta localização do Omega. Está escondido sob o Museu do Louvre, em Paris, um local protegido por uma legião de Mimics. Confiantes de que estão mais próximos do objetivo, Cade e Rita avançam em direção ao Louvre, enfrentando desafios brutais ao longo do caminho. No entanto, durante um confronto inesperado, Cade é gravemente ferido e levado para um hospital. Lá, ele recebe uma transfusão de sangue para salvar sua vida, mas isso o desconecta do poder do loop temporal. A partir desse momento, a realidade muda completamente. Agora, cada erro será definitivo e não haverá mais segundas chances. Sem saber, este homem recebeu um dom único, o dom de voltar ao passado e poder corrigir os erros que cometeu. Um dom que, aparentemente, o deixa preso em um ciclo infinito, repetindo sempre o mesmo dia. Ele quase entra em crise, tentando descobrir por que isso está acontecendo justamente com ele. Cada vez que ele morre, ele repete novamente o dia que viveu e recebe uma nova chance de fazer tudo diferente. Agora, ao lado de uma guerreira que é uma verdadeira lenda na luta contra uma raça alienígena, ele terá que descobrir o segredo do porquê o exército dos humanos não consegue vencer os alienígenas, pois todos os movimentos do seu exército são previstos antes mesmo de serem executados. Agora, o dom que foi dado a ele será a maior arma contra esses seres, que têm um único objetivo: dominar a Terra. Prever como essa história terminará é praticamente impossível. No futuro, a Terra enfrenta uma ameaça devastadora. Uma raça alienígena chamada Mimics invade o planeta, destruindo cidades e aniquilando exércitos. A humanidade está à beira da extinção, mas resiste com bravura. Entre os soldados e líderes está o Major William Cade, um oficial de relações públicas cuja missão nunca envolveu o campo de batalha. Cade é um homem carismático, acostumado a falar em conferências e motivar as tropas, mas que jamais segurou uma arma em combate. Tudo muda quando uma grande ofensiva chamada Operação Downfall é organizada para dar à humanidade uma última chance de derrotar os Mimics. Cade é convocado pelo General Brigham para participar da batalha na linha de frente. Confiante de que seu papel é apenas propagandístico, Cade tenta fugir da ordem, usando sua influência e habilidade em manipular palavras para evitar o confronto. No entanto,
O general não aceita sua recusa. Cade é preso, acusado de deserção e enviado à base militar como um simples soldado raso. Desorientado e sem treinamento, Cade é jogado em um esquadrão chamado J-Squad, onde ninguém o respeita ou entende por que ele está ali. No dia seguinte, ele é enviado ao campo de batalha como parte da ofensiva principal. A missão, porém, é um desastre total. Os Mimics antecipam cada movimento das tropas humanas, e os soldados são massacrados sem piedade. No caos da guerra, Cade, assustado e desesperado, acaba matando um alienígena raro, conhecido como um Alpha, mas é morto logo em seguida por sua explosão. No instante em que sua vida se extingue, algo surpreendente acontece. Cade acorda, como se o dia anterior nunca tivesse acontecido. Ele está novamente na base militar, exatamente no mesmo momento em que foi enviado para o esquadrão. Confuso e acreditando ser um pesadelo, ele vive o mesmo dia outra vez, exatamente como antes. Ele vai para a batalha, morre novamente. E desperta no mesmo lugar, no mesmo instante, como se nada tivesse mudado. Assim começa o pesadelo de Cade. Ele está preso em um ciclo temporal infinito, revivendo o mesmo dia, a mesma batalha e a mesma morte, sem entender como ou porquê. Preso em um ciclo temporal que reinicia sempre após sua morte, William Cade começa a perceber o que está acontecendo, embora ainda não compreenda o motivo. A cada reinício, ele revive exatamente os mesmos momentos. Acorda na base militar, encontra os soldados do J-Squad e é forçado a embarcar na missão suicida, que termina sempre com sua morte. No início, ele tenta escapar do destino, mas descobre que não há como fugir da batalha. Cada tentativa de escapar apenas o leva de volta ao ponto de partida. No campo de batalha, Cade percebe que nada muda. Os Mimics continuam massacrando os soldados, o caos reina ao seu redor e ele continua a morrer. Contudo, com cada morte, ele começa a notar padrões. Ele observa os movimentos dos alienígenas, as reações dos soldados e até as falhas do exército humano. Aos poucos, ele entende que sua repetição não é apenas um pesadelo, mas uma oportunidade. Inicialmente, Cade se desespera. Ele não tem treinamento militar, e seus companheiros de esquadrão o veem como um covarde inútil. No entanto, após várias mortes, ele decide tentar algo diferente. Aprender. Ele passa a usar cada reinício como uma chance de aprimorar suas habilidades. No meio de tudo isso, ele observa Rita Vrataski, a lendária guerreira conhecida como Anjo de Verdun. Rita é uma combatente brutalmente eficiente, que parece enfrentar os Mimics com uma coragem sobre-humana. Em uma das repetições, Cade tenta salvar Rita durante a batalha, mas como sempre, ele morre. No entanto, antes de sua morte, ela olha diretamente para ele e diz algo que o choca. Encontre-me quando acordar. Esse momento muda tudo. Pela primeira vez, Cade sente que não está sozinho nessa loucura. Nos próximos loops, ele segue as pistas para encontrar Rita fora do campo de batalha. Após várias tentativas frustradas, ele finalmente consegue falar com ela e descobre algo ainda mais impressionante. Rita já viveu o mesmo ciclo que ele. Ela perdeu o poder do loop temporal, mas reconhece imediatamente o que está acontecendo com Cade. É nesse encontro que ele começa a entender a verdadeira natureza do que está enfrentando. O tempo não é apenas um erro. É uma arma que, se usada corretamente, pode ser a chave para derrotar os Mimics. Agora ciente de que não está sozinho, Cade começa a trabalhar junto com Rita Vrataski, a soldado lendária que já passou pelo mesmo ciclo temporal. Ela explica que seu poder de reiniciar o dia veio de um encontro com um alienígena raro, o Alpha, cuja morte transfere uma habilidade única, a de reiniciar o tempo sempre que o portador morre. Esse poder não é um acidente, é uma arma dos Mimics, controlada por uma entidade central chamada Omega, que manipula o tempo para antecipar e derrotar as forças humanas em qualquer cenário de batalha. Rita entende o potencial desse poder e decide treinar Cade para usá-lo como uma vantagem contra os alienígenas. O treinamento, no entanto, é brutal. Rita força Cade a repetir cada técnica, cada movimento, até que ele domine a arte do combate. Toda vez que Cade falha ou se machuca, ela o mata sem hesitação para reiniciar o dia, algo que ele, a princípio, acha aterrorizante, mas que logo aceita como parte de sua nova realidade. Conforme Cade melhora,
eles começam a usar os loops temporais para traçar um plano mais elaborado. A missão é localizar e destruir o Omega, a entidade que controla os Mimics. Cada repetição traz novas informações. A localização das tropas inimigas, os pontos cegos nas defesas dos alienígenas e as rotas mais seguras para avançar. Contudo, mesmo com o poder do loop, o progresso é lento. Cada tentativa de encontrar o Omega termina em fracasso e Cade precisa morrer repetidas vezes para refazer seus passos e tentar de novo. Durante suas jornadas, Cade e Rita desenvolvem uma parceria profunda. Embora ela não se lembre dos loops anteriores, Cade se lembra de tudo, incluindo as vezes em que ela se sacrifica por ele ou revela detalhes de sua vida. Ele começa a vê-la não apenas como uma guerreira imbatível, mas como alguém que carrega o peso de ter enfrentado essa mesma luta sozinha no passado. Eventualmente, eles descobrem que o Omega está escondido em um local estratégico e extremamente perigoso. No entanto, o tempo começa a se tornar um inimigo para Cade. Ele percebe que cada morte o aproxima de perder o poder do loop, assim como aconteceu com Rita. Eles sabem que tem apenas um número limitado de tentativas antes que tudo esteja perdido. A urgência aumenta e Cade percebe que, para vencer, ele precisará superar não apenas o inimigo, mas também seus próprios medos e limitações. Com cada loop temporal, Cade e Rita se aproximam cada vez mais de descobrir a localização exata do Omega. Utilizando as informações que Cade coleta em suas mortes, eles traçam um plano para localizar a entidade central, escondida em algum lugar nas profundezas do território inimigo. No entanto, o desafio é gigantesco. Os Mimics parecem estar sempre um passo à frente, antecipando cada movimento, e a força militar humana não tem recursos suficientes para apoiá-los. Durante um dos loops, Cade e Rita encontram o Dr. Carter, um cientista que acredita na existência do Omega e explica como ele funciona. Segundo Carter, o Omega é como o cérebro dos Mimics, e os Alphas são suas extensões. Quando Cade matou um Alpha e foi banhado no seu sangue, ele se conectou ao sistema biológico alienígena, ganhando a habilidade de reiniciar o tempo. Carter também menciona um dispositivo especial, o localizador, que pode rastrear o Omega, mas que está trancado sob vigilância pesada nas instalações militares. Cade e Rita fazem várias tentativas de roubar o localizador, enfrentando soldados, oficiais e até o próprio General Brigham. Depois de múltiplos fracassos, eles conseguem convencer o general a entregar o dispositivo, mas não sem uma dura batalha para escapar da base. Com o localizador em mãos, Cade o utiliza e descobre a suposta localização do Omega. Está escondido sob o Museu do Louvre, em Paris, um local protegido por uma legião de Mimics. Confiantes de que estão mais próximos do objetivo, Cade e Rita avançam em direção ao Louvre, enfrentando desafios brutais ao longo do caminho. No entanto, durante um confronto inesperado, Cade é gravemente ferido e levado para um hospital. Lá, ele recebe uma transfusão de sangue para salvar sua vida, mas isso o desconecta do poder do loop temporal. A partir desse momento, a realidade muda completamente. Agora, cada erro será definitivo e não haverá mais segundas chances. Sem saber, este homem recebeu um dom único, o dom de voltar ao passado e poder corrigir os erros que cometeu. Um dom que, aparentemente, o deixa preso em um ciclo infinito, repetindo sempre o mesmo dia. Ele quase entra em crise, tentando descobrir por que isso está acontecendo justamente com ele. Cada vez que ele morre, ele repete novamente o dia que viveu e recebe uma nova chance de fazer tudo diferente. Agora, ao lado de uma guerreira que é uma verdadeira lenda na luta contra uma raça alienígena, ele terá que descobrir o segredo do porquê o exército dos humanos não consegue vencer os alienígenas, pois todos os movimentos do seu exército são previstos antes mesmo de serem executados. Agora, o dom que foi dado a ele será a maior arma contra esses seres, que têm um único objetivo: dominar a Terra. Prever como essa história terminará é praticamente impossível. No futuro, a Terra enfrenta uma ameaça devastadora. Uma raça alienígena chamada Mimics invade o planeta, destruindo cidades e aniquilando exércitos. A humanidade está à beira da extinção, mas resiste com bravura. Entre os soldados e líderes está o Major William Cade, um oficial de relações públicas cuja missão nunca envolveu o campo de batalha.
Cade é um homem carismático, acostumado a falar em conferências e motivar as tropas, mas que jamais segurou uma arma em combate. Tudo muda quando uma grande ofensiva chamada Operação Downfall é organizada para dar à humanidade uma última chance de derrotar os Mimics. Cade é convocado pelo general Brigham para participar da batalha na linha de frente. Confiante de que seu papel é apenas propagandístico, Cade tenta fugir da ordem, usando sua influência e habilidade em manipular palavras para evitar o confronto. No entanto, o general não aceita sua recusa. Cade é preso, acusado de deserção e enviado à base militar como um simples soldado raso. Desorientado e sem treinamento, Cade é jogado em um esquadrão chamado J-Squad, onde ninguém o respeita ou entende por que ele está ali. No dia seguinte, ele é enviado ao campo de batalha como parte da ofensiva principal. A missão, porém, é um desastre total. Os Mimics antecipam cada movimento das tropas humanas e os soldados são massacrados sem piedade. No caos da guerra, Cade, assustado e desesperado, acaba matando um alienígena raro, conhecido como um Alpha, mas é morto logo em seguida por sua explosão. No instante em que sua vida se extingue, algo surpreendente acontece. Cade acorda, como se o dia anterior nunca tivesse acontecido. Ele está novamente na base militar, exatamente no mesmo momento em que foi enviado para o esquadrão. Confuso e acreditando ser um pesadelo, ele vive o mesmo dia outra vez, exatamente como antes. Ele vai para a batalha, morre novamente. E desperta no mesmo lugar, no mesmo instante, como se nada tivesse mudado. Assim começa o pesadelo de Cade. Ele está preso em um ciclo temporal infinito, revivendo o mesmo dia, a mesma batalha e a mesma morte, sem entender como ou porquê. Preso em um ciclo temporal que reinicia sempre após sua morte, William Cade começa a perceber o que está acontecendo, embora ainda não compreenda o motivo. A cada reinício, ele revive exatamente os mesmos momentos. Acorda na base militar, encontra os soldados do J-Squad e é forçado a embarcar na missão suicida, que termina sempre com sua morte. No início, ele tenta escapar do destino, mas descobre que não há como fugir da batalha. Cada tentativa de escapar apenas o leva de volta ao ponto de partida. No campo de batalha, Cade percebe que nada muda. Os Mimics continuam massacrando os soldados, o caos reina ao seu redor e ele continua a morrer. Contudo, com cada morte, ele começa a notar padrões. Ele observa os movimentos dos alienígenas, as reações dos soldados e até as falhas do exército humano. Aos poucos, ele entende que sua repetição não é apenas um pesadelo, mas uma oportunidade. Inicialmente, Cade se desespera. Ele não tem treinamento militar, e seus companheiros de esquadrão o veem como um covarde inútil. No entanto, após várias mortes, ele decide tentar algo diferente: aprender. Ele passa a usar cada reinício como uma chance de aprimorar suas habilidades. No meio de tudo isso, ele observa Rita Vrataski, a lendária guerreira conhecida como Anjo de Verdun. Rita é uma combatente brutalmente eficiente, que parece enfrentar os Mimics com uma coragem sobre-humana. Em uma das repetições, Cade tenta salvar Rita durante a batalha, mas como sempre, ele morre. No entanto, antes de sua morte, ela olha diretamente para ele e diz algo que o choca: "Encontre-me quando acordar." Esse momento muda tudo. Pela primeira vez, Cade sente que não está sozinho nessa loucura. Nos próximos loops, ele segue as pistas para encontrar Rita fora do campo de batalha. Após várias tentativas frustradas, ele finalmente consegue falar com ela e descobre algo ainda mais impressionante. Rita já viveu o mesmo ciclo que ele. Ela perdeu o poder do loop temporal, mas reconhece imediatamente o que está acontecendo com Cade. É nesse encontro que ele começa a entender a verdadeira natureza do que está enfrentando. O tempo não é apenas um erro. É uma arma que, se usada corretamente, pode ser a chave para derrotar os Mimics. Agora ciente de que não está sozinho, Cade começa a trabalhar junto com Rita Vrataski, a soldado lendária que já passou pelo mesmo ciclo temporal. Ela explica que seu poder de reiniciar o dia veio de um encontro com um alienígena raro, o Alpha, cuja morte transfere uma habilidade única, a de reiniciar o tempo sempre que o portador morre. Esse poder não é um acidente, é uma arma dos Mimics, controlada por uma entidade central chamada Omega, que manipula o tempo para antecipar e derrotar as forças humanas em qualquer cenário de batalha.
Rita entende o potencial desse poder e decide treinar Cade para usá-lo como uma vantagem contra os alienígenas. O treinamento, no entanto, é brutal. Rita força Cade a repetir cada técnica, cada movimento, até que ele domine a arte do combate. Toda vez que Cade falha ou se machuca, ela o mata sem hesitação para reiniciar o dia, algo que ele, a princípio, acha aterrorizante, mas que logo aceita como parte de sua nova realidade. Conforme Cade melhora, eles começam a usar os loops temporais para traçar um plano mais elaborado. A missão é localizar e destruir o Omega, a entidade que controla os Mimics. Cada repetição traz novas informações. A localização das tropas inimigas, os pontos cegos nas defesas dos alienígenas e as rotas mais seguras para avançar. Contudo, mesmo com o poder do loop, o progresso é lento. Cada tentativa de encontrar o Omega termina em fracasso, e Cade precisa morrer repetidas vezes para refazer seus passos e tentar de novo. Durante suas jornadas, Cade e Rita desenvolvem uma parceria profunda. Embora ela não se lembre dos loops anteriores, Cade se lembra de tudo, incluindo as vezes em que ela se sacrifica por ele ou revela detalhes de sua vida. Ele começa a vê-la não apenas como uma guerreira imbatível, mas como alguém que carrega o peso de ter enfrentado essa mesma luta sozinha no passado. Eventualmente, eles descobrem que o Omega está escondido em um local estratégico e extremamente perigoso. No entanto, o tempo começa a se tornar um inimigo para Cade. Ele percebe que cada morte o aproxima de perder o poder do loop, assim como aconteceu com Rita. Eles sabem que tem apenas um número limitado de tentativas antes que tudo esteja perdido. A urgência aumenta e Cade percebe que, para vencer, ele precisará superar não apenas o inimigo, mas também seus próprios medos e limitações. Com cada loop temporal, Cade e Rita se aproximam cada vez mais de descobrir a localização exata do Omega. Utilizando as informações que Cade coleta em suas mortes, eles traçam um plano para localizar a entidade central, escondida em algum lugar nas profundezas do território inimigo. No entanto, o desafio é gigantesco. Os Mimics parecem estar sempre um passo à frente, antecipando cada movimento, e a força militar humana não tem recursos suficientes para apoiá-los. Durante um dos loops, Cade e Rita encontram o Dr. Carter, um cientista que acredita na existência do Omega e explica como ele funciona. Segundo Carter, o Omega é como o cérebro dos Mimics, e os alfas são suas extensões. Quando Cade matou um alfa e foi banhado no seu sangue, ele se conectou ao sistema biológico alienígena, ganhando a habilidade de reiniciar o tempo. Carter também menciona um dispositivo especial, o localizador, que pode rastrear o Omega, mas que está trancado sob vigilância pesada nas instalações militares. Cade e Rita fazem várias tentativas de roubar o localizador, enfrentando soldados, oficiais e até o próprio General Brigham. Depois de múltiplos fracassos, eles conseguem convencer o general a entregar o dispositivo, mas não sem uma dura batalha para escapar da base. Com o localizador em mãos, Cade o utiliza e descobre a suposta localização do Omega. Está escondido sob o Museu do Louvre, em Paris, um local protegido por uma legião de Mimics. Confiantes de que estão mais próximos do objetivo, Cade e Rita avançam em direção ao Louvre, enfrentando desafios brutais ao longo do caminho. No entanto, durante um confronto inesperado, Cade é gravemente ferido e levado para um hospital. Lá, ele recebe uma transfusão de sangue para salvar sua vida, mas isso o desconecta do poder do loop temporal. A partir desse momento, a realidade muda completamente. Agora, cada erro será definitivo e não haverá mais segundas chances. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.